Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Vasconcelos, professor de Biologia, supervisor do ensino médio e do pré-vestibular do Colégio Luciano Feijão. Hoje nós vamos partilhar um assunto bem pertinente, bem corriqueiro, bem doméstico, é do nosso dia a dia. É sobre a importância da vacinação, a situação do quadro vacinal no Brasil, das nossas crianças, adolescentes e dos adultos. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. Bom, o Brasil ele é conhecido mundialmente pelo seu quadro vacinal, pelas suas campanhas de vacina. Ele é muito conhecido pela quantidade de vacinas que o Brasil administra, que o Brasil acompanha, e junto com ela toda uma campanha publicitária que sempre foi marca do Brasil. E hoje nós estamos diante de situações do Brasil e do mundo inteiro com doenças emergentes, doenças que estão surgindo, doenças que já estavam praticamente erradicadas, como a poliomielite, o sarampo, por exemplo, e que está voltando. Muitos desses motivos nós vamos falar que é da mutação, da transformação que o agente causador sofreu e sofre. A mutação é uma mudança na genética do micro-organismo, do vírus e da bactéria, por exemplo, que acaba driblando o efeito dos nossos anticorpos, que acaba driblando o efeito da vacina no nosso organismo. E aí, constantemente, nós temos que mudar a vacina. A ciência ela tem que mudar a estrutura química da vacina, se adequando, vamos dizer assim, a esse novo formato do vírus, a esse novo formato da bactéria. Mas além disso, dessa mudança do próprio ser, que causa a doença, o ser viral, o ser bacteriano, nós também temos o quadro vacinal que não está sendo completado. Crianças que tomam somente uma dose, adultos que tomam somente uma dose ou duas, mas que não fecham o quadro, que não faz o reforço adequado. E isso, faz com que a bactéria, com que o vírus permaneça no nosso organismo, sofrendo essas mudanças que eu falei, chamada de mutação. Quando a criança, quando o adolescente, quando o adulto, tá aqui o exemplo do caso da vacina da gripe, por exemplo, da Covid, quando não se toma o quadro completo, você não mata, não destrói, não elimina, não inativa toda a carga viral que está no organismo, toda a carga bacteriana que está no organismo, permitindo que o pouquinho que ficou no organismo se transforme, mude, sofra a mutação, fique diferente. É como se eu pegasse uma chave e uma fechadura. Aquela chave está naquela fechadura, mas de repente a chave começa a sofrer um desgaste, ela muda o formato dela e aí não consegue mais abrir a fechadura. É mais ou menos assim, tá? Então é preciso readaptar o encaixe entre a chave e a fechadura, senão não vai abrir a porta. Mesma coisa com o nosso organismo. Se não houver esse reexame orgânico, essa reestrutura química entre o agente infeccioso, o agente causador e o anticorpo, não vai ter nenhuma resposta. E aí vamos ter a doença, os quadros patológicos, sinais e sintomas e a morte do paciente. Então, além disso, nós ainda temos a mudança ambiental, temperatura, desmatamento, aquecimento global,
alimentação, tá? A nossa situação orgânica de defesa, como estresse, cansaço e por aí vai. Então, é um ambiente que faz uma simbiose entre o meu interno e o meu externo. E para isso se faz necessária essa harmonia. Mas, para melhor manter o arranjo bioquímico entre o organismo, o meu ambiente, se defender dos agentes virais, nós temos que manter o nosso bem-estar físico, psíquico e orgânico. E para nos ajudar, nós temos que nos adaptar e executar e tomar as vacinas conforme o quadro, né, de calendário proposto pelo Ministério da Saúde. E a partir daí, a gente vai conseguindo erradicar algumas doenças, né? Você pode perguntar assim para mim hoje: eu vi uma reportagem que às vezes eu tenho um animal que tem um vírus, que tem uma bactéria, que tem um protozoário e matam esses animais. Tipo um macaco, tipo o cão, o cachorro, né? Na questão do calazar. Será que se eu matar esse animal, não é melhor? Não vai evitar as doenças? Aí eu vou lhe responder a seguinte coisa. Muitas vezes a desinformação, ela é um veneno para as soluções dos problemas. Tudo bem que o macaco, no caso que foi dito aqui, e o cão, eles hospedam alguns parasitas. Mas a depender desse parasita, como por exemplo, do parasita que causa o calazar, é impossível o cachorro passar de forma direta para o homem. É preciso cuidar do cachorro e evitar que o mosquito pique o cachorro e leve para a gente esse agente causador do calazar. Como também a questão do macaco, do sagui, dos animais silvestres. Então, matar um animal desse, que é um reservatório, não vai solucionar. Nós temos que combater esse mosquito, né? Evitar que ele leve até a gente o agente infeccioso. Mas se eu matar o animal, ele não vai trazer o agente causador, tá? Mas se você fizer isso, sem levar em conta pelo crime ao animal, isso não é a solução. É tratar o cachorro de forma reservada, isolada, e evitar que o mosquito nos pique e leve esse agente para o nosso organismo. Porque o mosquito, ele quer obter o sangue do animal nosso, por exemplo. Como ele está com o vírus ou com a bactéria, com o protozoário, ele vai acabar passando acidentalmente, secundariamente, esse agente causador, tá? E como é que isso pode ser evitado no meio ambiental? É não desmatando. Porque quando você desmata, esse mosquito que pica normalmente os animais silvestres começa a entrar no meio urbano, atrás de alimentação. Ou então você entra na mata e acaba tendo contato com ele e acaba sendo picado e recebe esse agente causador. Por isso que às vezes você vê muita gente que relata que pegou a doença, febre amarela, por exemplo, né? Quando foi para uma floresta, para a serra, por exemplo, né? E não se cuidou. E acaba sendo picado por esse mosquito, tá? Isso é um dos exemplos. Agora nós temos uma grande discussão em relação à vacinação e a sua utilidade no HPV, por exemplo, né? Que é uma doença que causa câncer de colo uterino. E hoje nós podemos dar a vacina tanto para meninos quanto meninas. Então, essa vacina evita que as mulheres venham um dia ter câncer de colo uterino, né? E é um câncer que vai aumentando de grau, e isso pode realmente causar morte. Então, a vacina se faz necessário. O melhor remédio, que não é remédio, tá? O contexto aqui, para poder se evitar o câncer de colo uterino, tá? Temos aí todo um estudo em relação à AIDS, né?
para a criação da vacina. São estudos já há muito tempo que são colocados na rede científica, na rede da biotecnologia, para poder chegar-se a uma cura da AIDS, uma prevenção desse HIV. Vacinas contra o câncer, que está bem avançada. Só para dar um exemplo para vocês, que normalmente a vacina tradicional, ela tem por base estudar o material genético do vírus, o material genético da bactéria, do protozoário, que é o agente causador da doença. E nós temos hoje as vacinas gênicas, as vacinas genéticas, as vacinas nanômicas, né, que trata da nossa genética, do ser vivo, do ser humano. Você pode pegar uma pessoa que é mais resistente do que a outra a um vírus, a uma bactéria, um protozoário, né? Então, a ciência, desde o projeto Genoma e do Proteoma, estuda a genética dessas pessoas, tenta copiar a expressão gênica dessas pessoas que tem uma resistência a um vírus, a uma bactéria, a um protozoário, e a partir daí criar uma vacina gênica, em que se estuda não só o material genético do agente causador, mas também do material genético das pessoas. Como é que a ciência pode driblar o efeito de um agente causador? Como é que a ciência, o projeto Genoma surgiu para isso, como é que a ciência, a engenharia genética, pode alterar o nosso código genético de forma específica para se evitar um contágio, para se evitar a manifestação de uma doença XYZ. São desafios da ciência, do projeto Genoma, da engenharia genética, tá? Que mexe com outras coisas, como a bioética. Nós vamos mexer com o material genético, vamos alterar o material genético. Não é fácil essa discussão, tá? Porque isso pode acarretar outros problemas no organismo, mas é algo que está sendo vislumbrado, né? Por que uma pessoa é resistente a um vírus da gripe, por exemplo, e a pessoa B não é? Tá? Como, por exemplo, já teve um ensaio de, em vez de uma criança tomar uma injeção, uma seringazinha, uma agulha para evitar uma doença, por que não mudou o material genético, né, de uma laranja, por exemplo, colocou lá o agente viral e deu para a criança chupar laranja e a partir daí começar a produzir anticorpos? Tudo isso são ensaios, são desafios, são estudos para que a nossa defesa, para que a nossa imunidade possa ser a mais eficaz possível e a mais duradoura possível, de modo que toda informação genética contra o vírus ABC, bactéria ABC, esteja sedimentada no nosso material genético. Isso vai dar uma maior sustentabilidade ao nosso sistema imunológico e, claro, garantindo uma vida mais, vamos dizer assim, mais protegida desses agentes externos, tá? Mas, além disso, temos que reanalisar a nossa vida alimentar, tá? Também nossa vida ambiental. Na biologia, tem um termo que é a relação entre o meio ambiente e o organismo, que é epigenética, tá? O organismo, o meio, ele é um dos fatores para expressar uma manifestação genética. Às vezes eu tenho uma expressão genética, vamos dizer assim, entre aspas, adormecido. Mas quando eu tenho um meio propício, meio alimentar, o meio estressante, isso pode fazer com que aquele fator genético se expresse. Isso pode acabar facilitando a manifestação de um vírus em mim, de uma bactéria, né, que esteja no meu organismo. Você quer ver um exemplo? Algumas micoses, né?
candidíase, por exemplo, elas estão no nosso organismo sem fazer nada, né? Adormecido, vamos dizer assim. E aí o estresse, né? Corticoides, noites mal dormidas, acaba mudando todo o nosso ecossistema interno, dando condições para esse fungo se manifestar, o que não era normalmente manifestado, mas cria-se um ambiente favorável a isso, tá? Então, tudo isso serve para a gente entender que nós temos que ter o calendário vacinal com primeira linha ativo. Mas, além disso, nós temos que cuidar do nosso ambiente externo, do nosso ecossistema interno, do nosso ecossistema ambiental, para que a própria vacina tenha condições de se manifestar, de atuar, de aumentar o nosso sistema imunológico e nos defender, tá? Então, tudo é uma relação, né? A vacina, o ambiente, a alimentação, o sono, as boas relações, para que a vacina encontre em nós um ambiente favorável para exercer o seu efeito. E assim induzir o nosso organismo a produzir os anticorpos e as células de memória. As células de memória são aquelas células que gravam toda a composição de anticorpos contra aquele vírus, aquela bactéria. E essa informação ela pode ir se desgastando com o tempo, desaparecendo, o que nos induz, nos força a tomar o reforço. Só que se o nosso ambiente de vida for turbulento, estressado, esse desgaste da informação do vírus, esse desgaste da informação imunológica vai se perdendo mais rapidamente. Se a nossa célula de memória, que induz a produção de um anticorpo X para o vírus X, ia demorar, vou inventar aqui, 10 anos, por exemplo, com a vida desregrada no sentido alimentar e estressante, esse tempo pode ser reduzido. E o que você achava que estava imune por 10 anos vai perder a imunidade por menos tempo, né? Por isso que temos que fazer a nossa parte. A primeira parte é tomar as vacinas. Depois, observar todas as vacinas necessárias. 1 dose, 2, 3, de acordo com o calendário que é dado pelo SUS, pelo governo da Ministério da Saúde. Depois, obedecer reforço. E, juntando com tudo isso, a nossa relação ambiental, né? O nosso quadro. Aí você pode perguntar assim, mas se eu deixar de tomar o reforço, eu fico totalmente desprotegido? É aquilo que eu falei. Você vai perder as informações que garante a você a produção daquele anticorpo contra aquele vírus, aquela bactéria. Então, é igual tomar um antibiótico. Se você não tomar, o médico passou 10 dias, 8 dias, 15 dias, 14 dias. Se você não tomar os dias que ele determinou, você não vai ter eficácia, né, correta, integral. Você vai ter uma resolutividade parcial, porque ela pode vir posteriormente pior e o remédio não servir mais de nada, tipo, causou uma resistência. Então, se eu tenho que tomar 3 doses de uma vacina X, tantas doses, sarampo, por aí vai, se você não fechar o quadro, você não vai ter a formação dessas células de memória necessárias para combater o agente causador. Então, faz-se necessário isso, tomar as vacinas na quantidade de dose preconizado pelo Ministério da Saúde, tomar o reforço também adotado pelo Ministério da Saúde. E, gente, e aqui temos que tirar da nossa cabeça aquela ideia que as vacinas vão induzir a doença, que não vai, né? A ciência prova isso.
A vacina, o vírus que está lá, ele não tem poder de causar doença. O agente causador, ele está morto ou enfraquecido, ou então tem partes dele, e nada disso causa a doença, tá? Quando ele está enfraquecido, isso tem apenas contraindicação em alguns casos de alguns doentes que têm uma baixa imunidade, mas tudo isso o médico diz, né? A equipe médica fala, mas são casos esporádicos, casos à parte, tá? Então essa questão de dizer que vai causar doença, nenhuma vacina vai causar isso. Pelo contrário, ela tem composição para que você produza anticorpos contra ela, tá? Então, para isso, tem que obedecer todo o calendário, obedecer o reforço e também criar todo um ambiente externo, tranquilidade, para poder permitir que a vacina cumpra o seu papel e o seu organismo possa responder à altura, para que você fique protegido contra essas doenças. E um detalhe, quando você obedece esse calendário, você também fica mais protegido, protegida contra essas mudanças que os vírus vão sofrendo em relação ao seu organismo, né? Ou bactérias. Claro que não vai evitar 100%, mas para isso existem vacinas corriqueiras. Por que todo ano tem a vacina da gripe? Porque o vírus ele vai sofrendo mudanças muito rápidas. E aí é como se cada ano a vacina tivesse um pouquinho de diferença, tá? Um pouquinho diferente. Por quê? Porque o vírus sofreu essa mudança que nós chamamos de mutação. Ah, mas eu tomei. Ah, mas o meu avô, meu pai, eu tomei a vacina da gripe e fiquei doente. Peguei gripe. A vacina da gripe, ela é específica contra aquela cepa, aquele vírus que seria mais perigoso, vamos dizer assim. Como fosse um vírus, eu vou usar um termo não correto para você entender, mais forte. Aquela vacina iria lhe proteger contra o vírus mais forte, iria causar uma sequela maior, um sintoma maior. E se você fica protegido. As outras gripes, vamos dizer assim, mais fraquinhas, né? Um termo bem pejorativo, você vai pegar, que você não se vacinou contra esse tipo de gripe, mas que não vai causar nenhum efeito, vamos dizer assim, letal em você, tá? Tanto é que às vezes quando a pessoa morre, né, de uma doença que de uma vacina que você tomou, tá? Não foi da vacina, nem daquela doença, tá? Não foi, foram coisas que o paciente já tinha, que foi se acumulando, né, ao longo de muito tempo, e acabou culminando, né, numa consequência drástica, mas que não foi devido, claro, à vacina. Então, o que nós temos que entender, se faz necessário, que eles não sou eu, é a ciência, o Brasil é pioneiro nisso há muito tempo, completar o quadro vacinal, crianças, adolescentes e adultos, conforme o Ministério da Saúde, o quadro de reforço e trabalhar o nosso ambiente interno e externo para que a vacina encontre em nós condições para se manifestar e nos dar toda a proteção imunológica contra essas doenças, tá bom? É isso. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais.